Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Doutor, a nossa série de podcast oficial da OAB de Itapema. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre comissões que transformam, seja no impacto social, emocional ou profissional da advocacia. E quero então dar as boas-vindas para as nossas convidadas de hoje, as presidentes das comissões da OAB Vai Escola, a doutora Cleópatra, da Comissão da Inteligência Emocional e Alta Performance, doutora Gisele, e a nossa recém-empossada presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Lediane. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Vamos iniciar então esse nosso bate-papo. Quero fazer aqui um pedido para a doutora Cleo para poder contar um pouquinho para a gente, doutora, como é que tem sido esse desafio de estar à frente da comissão OAB Vai Escola e o que a comissão realmente tem feito de impacto na subseção para a advocacia e para a sociedade. Boa tarde, colegas. Bem, a OAB Vai à Escola. Primeiramente, eu tenho que agradecer mais uma vez, né, o convite da doutora, que não me deu tempo para pensar. Ela fingiu que me deu tempo e eu fingi que tive tempo para pensar. Porque se eu fosse realmente pensar, é um compromisso muito grande, né? E esse compromisso é grande, mas é satisfatório. A doutora Gisele aqui, que é minha companheira, né, nas nossas falas. Eu tento reunir o grupo e acaba ficando nós duas, né, doutora? Mas, assim, nas escolas nós temos tido uma ótima, né, na sociedade. Eu, particularmente, acredito muito na educação. Né? A educação, para mim, eu fui criada tendo a educação como base. Né? A minha mãe, uma mulher analfabeta, teve 8 filhos. Dos 8 filhos, 3 mulheres. E 2 são do magistério, docentes. Né? E eu achei que tivesse fugido da escola, né? E tô no OAB Vai à Escola. Então, assim, essa questão da educação sempre foi muito forte. E por isso que esse trabalho, eu acredito que tenha tido, assim, foi iniciado ali, né? Os colegas iniciaram. Eu e a doutora Gisele soubemos que a OAB Vai à Escola nasceu em Brusque, Verdade. né? Numa palestra que a doutora Gisele fez pela ESA. E lá nós tivemos, né? Eu não sabia dessa informação. Aqui eu peguei, pouco tempo que eu tô aqui, doutora. Uhum. Peguei com o doutor Daniel, né, com a doutora Valentina. Sim. E que fizeram, sim, um trabalho muito bom. Inclusive, participei com eles de algumas, né, em algumas escolas. E dentro da advocacia, eu acredito que isso é advocacia. Né? É, primeiramente, levar à sociedade essa orientação, esse dever ser. Né? O que eu preciso fazer e sem mitos, né? Essa questão de que menor não cumpre pena, não, pera lá, né? Professor tem só dever, não, pera lá, ele tem direitos, né? Inclusive, nós abrimos esse ano a formação de docentes, né, na formação continuada de professores, o que foi muito interessante e muito receptivo. Por quê? Porque a educação ela tem mudado de tal maneira que muitas vezes o professor tem medo de estar na sala de aula, por diversos fatores. Né? Então, a gente está levando também essa orientação. E como que vocês fazem essa triagem? De que forma que a comissão divide e seleciona as escolas, os temas apresentados e abordados? Como é que vocês têm feito isso? Nós selecionamos alguns temas no início do ano, enviamos ofícios para a Secretaria de Educação Municipal, né, aqui em Itapema,
E para as escolas, que aqui no município nós temos somente 2 estaduais, que é o Anita e o Olegário. Então a gente envia ofício direto para eles. E para as escolas particulares também é uma a uma, né? Só na Secretaria de Educação Municipal que a gente manda ali, nós temos um contato e ele faz essa planilha. Ele manda para as escolas os nossos temas. A direção seleciona, né? A coordenação, a direção seleciona esse tema e nós montamos ali um calendário. Então, nós temos um calendário anual de palestras. Esse ano nós temos palestras até o final de novembro. E elas né? são realizadas com uma periodicidade Sim. bem curta, né? Eu tenho acompanhado vocês Sim, e vejo nós vocês temos- semanalmente fazendo... Tem semana que nós temos 2 palestras, por quê? Nem os dias, são 4, né? Isso, Porque é de são- manhã e de tarde. né? Verdade, doutora Gisele. É de manhã, que é matutino, e quando na escola estadual, os 3 períodos, matutino, vespertino e noturno, né? Então, assim, tem dias que nós temos 2 escolas para atender na semana. Então, vai a manhã e a tarde. E então, eles escolhem a turma, porque daí nós falamos para aquela turma. Geralmente é de 6º a 9º ano, né, no município, porque são assuntos que é para essa faixa etária. Né? Vocês falam sobre quais assuntos? Os mais pedidos, os mais problemáticos, os mais abordados. Quais são eles? É bullying? É violência doméstica? O que seriam? Esses mesmos. Esses Esses mesmos. são os mais abordados. Porque, assim, como a escola seleciona, ela já seleciona, né, doutora Gisele? Direcionado. Mediante ao que já está acontecendo na escola. Então, por exemplo, está tendo muita situação de bullying, é sobre bullying que eles pedem. Cyberbullying está sendo muito procurado. Né? Nós temos um tema que fala sobre as medidas protetivas, né? Violência escolar e medidas protetivas. Né? Por quê? Porque daí a gente vai mostrar ali que o aluno não tem só direitos. Quais são as sanções, né? Isso, né? E nós dividimos ali na faixa etária, né? De 12 até 16, 18. Então, deu 18 anos ali. Agora, inclusive, nós temos já que atualizar material por conta das alterações aí sobre a questão da maioridade, do relacionamento Certo. de um rapaz de 18 anos com uma menina menor. Né? Então, já vai ser assim uma outra situação que vai ficar para o ano que vem, que nós precisamos organizar. Então, assim, mas gira em torno dessas questões da violência mesmo. Tanto doméstica, né? Porque muito aluno já vem para a escola, principalmente a adolescência, né? Que é uma fase muito delicada. Eu, particularmente, assim, eu já conversei com a doutora Gisele sobre isso também, geralmente você se comove com crianças pequenas. Eu me comovo com adolescente. Porque na adolescência você tem muitas vontades, você tem muitos sonhos. E as limitações são grandes. Né? Nós nos deparamos com situações aqui no Anita que para mim já não existiam mais. Né? Que é o aluno ir para o colégio atrás da alimentação, né? Atrás da refeição. Né? Então, assim, é uma situação de violência. Sim, né? Com certeza. E isso reflete também na integração entre as comissões que eu tenho observado, que temos aqui na subseção comissões que trabalham unidas, né? Isso, o exemplo, é a comissão da própria inteligência emocional, que eu sei que participou ativamente em todas as etapas da OAB Vai Escola, né? A doutora Gisele aqui é a nossa mastermind, a nossa expertise e tem melhorado muito, né? E daqui a pouquinho a doutora vai contar para nós. Mas o que eu quero dizer, assim, essa integração das comissões tem feito um trabalho muito bonito e isso reflete a cara da OAB, a cara da subseção e a cara do advogado. Isso valoriza cada vez mais. Vocês também participaram naquele projeto da Comissão de Direito Ambiental? Sim. Do plantio de árvores Sim. em algumas escolas Sim, municipais, nós participamos, né? Fomos lá dar todo o acompanhamento ali para o plantio das árvores. Foi uma semana bem movimentada, inclusive, né? Eu estive
em Florianópolis para conversar com o secretário do Meio Ambiente, Exato. junto com o doutor Acioli, né, o Jorge Acioli. Excelente. E nós fomos muito bem recebidos, inclusive o Estado enviou uma equipe magnífica para falar sobre meio ambiente ali na nossa evento muito subseção. bonito, né? Um evento muito bonito. Eu, particularmente, fiquei assim, impactada com o que eles trouxeram da nossa região. Né? Coisa assim que a gente não imagina que está dessa maneira. Né? Então, assim, foi um trabalho muito Legal. bem. E também com a comissão do Da Jovem Jovem Advocacia. Advocacia, né? Porque no momento ali, a doutora Ana, Que era presidente. que era presidente, nós tivemos os eventos ali no Anitta e ela participou também, né? Foi um sábado de paz na escola, então a OAB estava ali para tirar dúvidas, para dar alguma orientação, né? Uma direção ali para quem precisasse de uma orientação jurídica, né? Então a comissão da Jovem Advocacia também participou conosco. E uma recente conquista, né? Que tivemos através da sim. comissão. Quem teve foram os jovens, foram os estudantes, mas sim. Tenho aqui que enaltecer a comissão da OAB Vai Escola, a doutora Gisele, que intermediaram, Sim. então, e conseguiram Sim. uniformes. Todos os uniformes. As camisetas são 1.008 alunos ali e foram 2 camisetas para cada aluno. E como é que foi essa aquisição? Como é que vocês conseguiram? Conta para nós um pouquinho. Nós fomos no fórum, né? Conversamos com o promotor de justiça, Doutor Rodrigo. doutor Rodrigo, que nos recepcionou. Primeiro, Cléo, a gente chegou lá no colégio e ficou impactado, né, da Sim. necessidade, né? Isso, que eram muitas, né, doutora? E a gente só viu porque a gente estava lá. E era a escola... A UANITA, né? Da rede estadual. Da rede estadual. E a gente foi palestrar lá, né? Não tinha nada a ver com uniforme. E a gente foi palestrar lá e aí o sonho deles era ter uniforme, gente, né? E para nós é algo tão básico, né? E a gente sabe que o município aqui fornece para as escolas e para nós não era fora da nossa realidade, né? E quando a gente falou assim, vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa, as pessoas assim, não, se vocês fizerem, vocês vão ser incríveis. E aí a doutora Cléo e nós encampamos essa... A doutora Gisele já deu uma conversadinha lá com o doutor Rodrigo. Fomos lá para o gabinete dele. Ele nos recebeu. Promotor, né? O promotor. Ele nos recebeu muito bem, né? Muito bem. E em pouco tempo, questão de 2 meses, né, doutora? E foi um movimento de todo mundo, né? Do doutor promotor, daí o juiz, o doutor Marcelo. Isso, o doutor Marcelo também acatou né? Todos o nosso colaboraram. pedido ali. Aí o colégio também se organizou, passou orçamento. Toda a documentação que nós pedimos, eles providenciaram, eles tinham tudo redondinho, certinho, tudo certinho. Né? Enfim, conseguimos então e fizemos a entrega. Eu pude a oportunidade de estar lá presente, né? Isso eu já falo aqui que me senti muito honrada. E mais do que honrada, eu me senti muito emocionada por estar recebendo tanto acolhimento e tanto carinho de pessoas que, bem o que a doutora Gisele acabou de falar, que a gente não tinha noção de que era tão pouco que eles precisavam, que eles só queriam um uniforme, né? Então, isso foi não tem dinheiro no mundo que paga esse sentimento. O melhor é hoje, né? A gente andar na rua. E cruzar com eles uniformizados. Gente, quando eu olho eles com a camiseta, eu não sei, eu não consigo ainda explicar. Eu já me emociono, né? Mas é uma alegria, porque deles a com gente sabe que o uniforme, ele transcende o vestir. A identidade, né? né? A identidade, o igual. Aqui dentro nós somos iguais. Nós estamos aqui para aprender. Então, se vem uma criança maltrapilha, né? Porque, vejamos, 2 escolas estaduais no município, meia praia, né? Nós temos aqui alunos que tem todo um acompanhamento, toda uma condição de estar bem na escola. E nós temos condições bastante miseráveis. Então, essas crianças, esses adolescentes, né, propriamente, quando eles se unem ali e eles estão uniformizados, um pouco dessa diferença que é chocante cai. Sem contar a segurança. Pro colégio, né? Pro colégio, para quem está estudando, só entra uniformizado. E conseguiram as cortinas também. As cortinas também.
Isso aí. E foi esse contato, né? A OAB saiu, né, da instituição ali, né, como a doutora Cleo faz, a nossa função social. A gente sair ali dos nossos escritórios, né, entregar para a sociedade um pouco do que a gente recebe. Né? E eu acho, foi incrível, é emocionante a gente ver eles com os uniformes e a gratidão do colégio. E todo o judiciário se moveu. E aí a união, né? A advocacia, os juízes, promotores, a escola também, né? Então foi um momento... É a sociedade. Sim, Né? exatamente. É o que fala o ECA. O que o ECA fala? Olha Todos, as né? responsabilidades, Todos né? Primeiro a família. Ok, a família fez a parte dela ali e toda a sociedade para fazer. E o pouco, olha aí no que se É transforma. verdade. Né? Deu a saída ali, hoje você passa ali na frente, tá todo mundo vestido igual. Nossa, é um privilégio, é uma alegria. E agora, esse olhar mais atento aumentou, então, a responsabilidade, o comprometimento. Agora, realmente, o aprendizado aí que fica é esse, né? Que nas próximas escolas, realmente, o que eu posso ajudar? Exatamente. Não só com o nosso conhecimento, mas com detalhes, né? Que fazem toda a diferença. Isso eu acho Sim. muito importante, né? E no final das nossas conversas, porque eu digo conversa, a gente trata como conversa, né, Gi? Porque não é uma palestra, né? A gente leva esse conhecimento e dá abertura também para que, se tem alguma dúvida, pode falar, né? Não precisa esperar o final. Sim. Então, assim, aquela conversa já para não se perder a De oportunidade. deixar à vontade, né? Isso. E aí, ao final mesmo, porque eles ficam acanhados, muitos, em perguntar alguma coisa ali, né? Mas ao final, a gente sempre tem uma resposta, né? Nós tivemos uma escola que nós fomos, inclusive, que enquanto nós falávamos lá na frente, Sim. uma aluna desenhou, Olha só, né? Fez o nosso retrato ali. lindo. Com... Que talento. Nossa, perfeito! Uhum. Né? De aquele japonês, como que fala, gente? Ai, sim. Que é aquele de quadrinho japonês. Sim, Mas sim, assim, tava Que com a minha amor. camisa, tava com a minha... E a camiseta escrita, ó, Vai pra escola. e realmente, anime. Anime. E mesmo que eram... Que eles são semelhantes, Sim. cada um tinha sua cara, né, doutora? Foi lindo. Legal. Então, assim, Sim. teve uma outra escola que também, que uma menininha chegou em mim, assim, acho que ela era do 6º, 7º ano, né? Assim, toda alegre, ela segurou nas minhas mãos e falou assim, você foi incrível, olhando dentro dos meus olhos. Linda. Né? Então, assim, a receptividade, né? Ela falou, nossa, você tirou todas as dúvidas que eu tinha. Que Então, legal. assim, é disso que o adolescente precisa, Sim. né? Ser ouvido, né? A gente fala, mas a gente escuta. Me escuta. Né? E agora as aulas acabam em dezembro, mas os trabalhos da comissão não trabalham. Certamente, não acabam. Certamente vocês têm aí um projeto, já uma agenda para retomar Sim. essas palestras, essas conversas no ano que vem, a Sim. partir de fevereiro, março, ali quando retornarem. Isso, Tenho já... certeza que vocês já estão sendo solicitadas. Já. Para o ano Não que tem vem. agenda para esse ano mais, né, doutora? Esse Olha ano, só. assim, já pediram, mas não tem mais. como. Uhum. Mas aí, iniciando as Excelente. aulas do ano letivo de 2026, possivelmente que nós estaremos juntos. Doutora, parabéns pelo teu trabalho e eu quero aqui que a doutora leve também o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso reconhecimento a todos os membros da Comissão Sim. OAB Vai Escola, que a Sim. gente sabe que não é feito pela doutora Cleópatra, não é feito pela Gisele, é feito a várias mãos, por várias pessoas, Sim. que na medida das suas possibilidades, cada um ajuda um pouquinho conforme pode, né? Sim. Então, receba aí o nosso carinho, o nosso reconhecimento e, acima de tudo, a minha admiração por cada um de vocês, pelo trabalho digno, maravilhoso e lindo e a função social que vocês estão exercendo lá fora, nas escolas, não tenha dúvida, está enaltecendo cada vez mais a nossa advocacia, né? Então, Sim. está fazendo com que a nossa profissão seja valorizada e até inspirada, né? Sim. Por cada um jovem, cada adolescente lá. Olha, eu quero ser igual ela. Não é mesmo? Se vocês conseguirem plantar uma sementinha de uma inspiração ali, Já já vale valeu muito muito. a pena, né? Sim. Muito obrigada.
mas vamos continuar Obrigada, conversando. doutora. Eu quero pegar aí esse gancho e falar com a doutora Gisele. Doutora, conta para nós. Como que iniciou esse projeto da Comissão de Inteligência Emocional? Como que foi esse start aí? Bom, começou quando eu comecei a fazer, a me preparar, né, a estudar inteligência emocional. E eu fui para cuidar da minha área pessoal. E quando eu comecei a estudar inteligência emocional, eu vi o quanto a minha profissão mudou como advogada. O quanto a Gisele profissional mudou na questão de resultado, relacionamento, autoconhecimento. E é sempre assim, a inteligência emocional é isso, né? Você sempre dá um próximo passo. Qual é o próximo passo? E quando eu comecei a trabalhar com mulheres de inteligência emocional, fui convidada pela doutora Tabita para fazer palestra para mulheres lá na OAB, né? A gente fez 2 eventos e aí surgiu, né, no meu coração. Claro que eu fui forçada pelos meus mentores também, né, a dar o próximo passo. De fazer alguma coisa para os meus colegas advogados. Porque se eu estava tendo tanto resultado profissional com a inteligência emocional, por que não passar, né? E a parte do contribuir para a gente, da inteligência emocional, é muito importante. Por isso que a OAB Escola está tão bem, porque a gente está o tempo todo contribuindo. E quando a gente contribui, a gente recebe muito mais. E foi essa vontade. E aí eu... cheguei para a doutora Tabita e falei, tô com vontade de fazer uma comissão de inteligência emocional e alta performance para advogados. E a doutora Tabita, claro, sim. Só me disse sim. Como, onde, quando, a gente não sabia, né? Exatamente. Então, já vou aqui agradecer, né? Todas as vezes agradeço, mas a minha gratidão por ter acreditado em mim, por ter confiado, né? Algo que surgiu em Itapema, né? Vamos dizer que é uma comissão que é pioneira praticamente, né, da inteligência emocional. E aí a gente começou a organizar as pessoas, né, a chamar pessoas. A doutora Tabita nos apoiou, me apoiou. E assim, quando é para acontecer, dá tudo certo, né? E hoje a gente tem uma comissão de pessoas incríveis, que são especialistas em PNL, constelação, né, pedagogos, né, pessoas que trabalham com educação, qualificados. E assim, foi um sim que começamos, né? Não conhecia ninguém. E aí foram chegando pessoas nesse propósito. E aí a nossa comissão é incrível, né? Ela tá, assim, se destacando e a gente está conseguindo plantar várias sementinhas no coração de cada um. E tá conseguindo atingir o estado inteiro, não é mesmo, doutora? Conta para nós essa novidade. Eu me emociono, né? Porque foi um sonho, né? Foi um pedido, né, da doutora Gisele, que apresentou um projeto, falou, doutora, vamos fazer isso a nível estadual, vamos levar para a advocacia de Santa Catarina. E eu sou a prova viva, né? Eu realmente cresci muito com a inteligência emocional aplicada pela comissão da doutora Gisele, na sua presidência, e antes disso já havia sentido na pele o que eram aquelas vivências maravilhosas que a doutora fazia, né, e que eu já participei também. Então, assim, por que não levar para Santa Catarina inteiro? Sim. E a doutora, então, fez um projeto e pediu, então, que eu levasse a nossa seccional e apresentei num colégio de presidentes. Sim. E foi... unânime, assim, era todos os presidentes pedindo, não, quero saber mais, quero contato e tal. E agora, como é que tá? Então, já é realidade, né? Olha só, graças a toda a colaboração da doutora Tabita, de toda a diretoria da OAB de Itapema. Doutor Pedro, nosso conselheiro estadual, doutor Jean, nosso tesoureiro. Então, todos apoiaram, né? Acreditaram no projeto. E quando a doutora expôs lá, nós tivemos muita receptividade. E o doutor Isair também, né, nos apoiou. Que é o diretor da ESA. Que é o diretor da ESA. E assim, eu e a doutora Tuane, que é a minha secretária e vai ser vice-presidente daqui a pouco, a gente montou um projeto, né, que são 5 módulos, para apresentar para o Estado. E já está aprovado, a gente já iniciou o primeiro módulo em Brusque, né? A presidente, a doutora Cristiana, nos convocou para fazer esse primeiro módulo. E a presença foi a doutora Cléo, né? Foi ótimo. Porque aí, assim, não foi... E eu fico tão tocada, porque até os amigos de Itapema, que me vêm todos sempre, né? Foram lá.
prestigiar. Mas é que, doutora, todas as suas palestras, todas as palestras da comissão nunca são uma iguais às outras. Então, realmente, cada uma palestra que a gente for assistir vai ter um diferencial. Um diferencial, a gente vai conseguir captar. E agora é isso, né? A gente vai levar, graças a esse movimento de todas as pessoas que apoiaram, ninguém faz nada sozinho. Com certeza. A minha comissão, então, a doutora Tuane, o doutor Pedro, que é conselheiro estadual e também nos apoia, né? Doutor Jean, doutor Isaías, vou até faltar palavras para todas as pessoas que ajudaram. A gente agora pode, então, qualquer subseção do Estado que quiser, é só entrar em contato com a ESA e a gente vai falar sobre inteligência emocional para todos. Que lindo. E eu espero que o ano que vem a gente corra o Estado inteiro. E quando eu comecei a minha primeira reunião da OAB da Comissão de Inteligência Emocional, eu falei assim, esse projeto não é para Itapema apenas, é para o Brasil e é para o mundo. Olha só. Né? Então, assim, a gente pensa grande porque a gente quer chegar em muitos lugares. Chegaremos. A OAB Subseção de Itapema é diferenciada porque vocês são diferenciadas. Chegaremos. E a gente tem também, assim, o café da inteligência emocional, a gente tem as palestras. E a palestra sempre a gente está conseguindo trazer todo o judiciário, né? Então, na última palestra que a gente teve juízes, juízes, teve os escrivãos de Itapema, estudantes do direito. Então, a gente está querendo realmente trazer todo o judiciário para a inteligência emocional. Então, não é só advocacia, é sair também disso. Os eventos são sempre muito engrandecedores, né? E geralmente aberto a toda a comunidade jurídica, toda né, doutora? Toda a comunidade jurídica. A gente convida todas as subseções, sempre, né, convidadas. E estão começando a conhecer, quebrando alguns tabus, né? A gente sabe que a gente tem, né? A inteligência emocional ainda é um assunto... É antigo, mas assim, o acesso, a facilidade ainda é muito nova. E saber que é algo tão básico, algo tão simples, né? E é tão prático, né? Então, a gente está muito feliz. E ainda temos o podcast, né? O Pode Sentir. Exatamente. Que também é transmitido pela DVCast, que também a gente está conseguindo levar, né? Para que as pessoas tenham conhecimento desse assunto. E eu falo que a inteligência emocional é uma constância. A gente precisa praticar o tempo todo. Então, a gente faz as lives também no Instagram da OAB. Tem bastante live lá para quem quiser saber, né? Acessar. Estão gravadas. E como é que estão os projetos para o ano que vem? Vai se manter o café da inteligência emocional? Vai se manter as lives? Quero saber. Tudo. A inteligência emocional, ela só cresce. Ótimo. Não tem retrocesso, né? Eu quero ver a gente dar conta. Mas como a comissão está crescendo, vai dar conta. Com certeza. A gente vai continuar com os cafés, com certeza. Inclusive, os cafés agora, o ano que vem, vão ter convidados renomados. Olha já só. Estou prevendo. Opa! Porque como a gente conseguiu o primeiro online, né? Foi um advogado, um treinador de São Paulo. Foi excelente. A gente fez online, né? Então, eu acredito que qualquer pessoa do Brasil, né? Possa falar com a gente online, dar um treinamento online. Os advogados foram de forma presencial, né? E através de um telão, o convidado, então, falou com toda a advocacia, o que diminui custo, diminui a distância e a disponibilidade. Tem acesso, né? E tem um acesso, e ele fez um treinamento incrível. Foi. Então, o nosso objetivo realmente é chamar grandes nomes da inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, né? Que para crescimento nos cafés, que faça assim, no presencial, porque a gente quer que as pessoas venham até a OAB. A gente precisa, né? A inteligência emocional, a gente precisa do contato pessoal, relacionamento, faz parte disso, né? Mudar essa questão só online, a gente também ter, né, essa interação. Então, que os advogados vão, mas a gente poder ter acesso a conhecimentos mais, né, de pessoas longe, né? Que para vir até aqui talvez não tenha essa disponibilidade. Se bem que todos que falam online querem vir presencialmente. Mas então... eles falam que querem vir presencial depois de ver o nosso vídeo. É verdade. E as palestras também, a gente vai procurar ano que vem fazer palestras que também para todos, né? Estudantes, toda a carreira jurídica. E a gente também quer levar mais acesso aos escritórios, né? Fazer alguns encontros nos escritórios também de advocacia, para que também as pessoas entendam, né, o funcionamento. Alguns escritórios que têm o difícil acesso de, né, não querer, ainda não entendem, a gente levar, ter esse contato maior, legal, né? Parabéns. Leva aí o nosso abraço, nosso reconhecimento a todos os membros da comissão, que vocês são realmente pessoas incríveis e muito valorosas para toda a advocacia. E eu tenho dito que desde que criamos
criamos a comissão. Verdade. Todos nós estamos crescendo, né, emocionalmente, e entendendo que nem sempre como eu me sinto, como eu falo, né? A doutora Gisele um dia falou numa das vivências que não é exatamente como eu falo, como eu gostaria de ser tratada, é que o outro vai gostar também, né? Não significa isso. Isso eu tenho aprendido muito frequentemente, né? Porque são perfis de comportamento, são tipos de pessoas, e num âmbito de liderança a gente precisa realmente praticar, aprender e conhecer a inteligência emocional, né? E com isso, a doutora... você ter o autoconhecimento. Primeiro, assim, o que me mudou muito na advocacia, eu digo, é eu me conhecer, saber como eu funciono. Porque eu achava que eu era uma pessoa, mas as pessoas me viam diferente. Então, eu achava que eu era uma pessoa calma, tranquila, e não era essa pessoa. Então, quando eu comecei a ter o autoconhecimento, eu comecei a entender muita coisa. Por que eu não conseguia alguns resultados? Ou por que o cliente, às vezes, né, não dava certo a comunicação. Porque a gente diz, né, a responsabilidade pela comunicação é do comunicador. Exato. E assim, não é... Ele não entendeu errado, é você que não comunicou da maneira que ele consegue entender. Exato. E a partir do autoconhecimento, a gente conhecer também as pessoas, como as pessoas querem ser tratadas, os perfis diferentes. Isso mudou muito os meus resultados, me tirou o estresse, o peso, né? E aí também, complementando a AB Vai Escola, a gente leva a inteligência emocional junto com a AB Vai Escola, com os temas jurídicos, né? Então, isso também é algo que nos tocou muito. Eu não largo mais a AB Vai Escola, né? Então, a doutora Cléo, a gente faz uma duplinha ali, né? Se ela vai, eu vou. Se ela não vai, eu não vou. A doutora Gisele prepara o território, né? Fala da inteligência emocional e depois Ela vem capaz. Vamos conversar de perto agora, né? Eu sou aqui, agora dá uma descontraída. Pra ouvir, né? E é muito legal esse trabalho deles entenderem o que é as emoções, né? Por que tem violência, né? Por que a pessoa é violenta, né? A gente fala para os adolescentes, aquelas emoções reprimidas, né? O que você vê em casa, aquela questão de se abrir com as outras pessoas, de falar com alguém o que você está sentindo, porque você vai acumulando, aí gera violência escolar, né? Sim. O bullying, né? Que a gente fala também, fala sobre a questão das emoções, como é que você se vê, as suas qualidades, né? Você perceber quem você é, porque daí se você sabe quem você é... Você não vai se ofender. Você não vai se ofender. Se você tem isso. Claro que a nossa vontade, né, doutora Cléo, é levar para as famílias, né? Sim. Porque preparar emocionalmente uma criança, um adolescente, é mais preparação com os pais. Como eles tratam ele, como eles... Mas a gente dá, né, na sementinha. Acho que se a gente conseguir levar alguma mensagem para dentro de um lar, através da inteligência emocional, através da orientação jurídica, a gente já está conseguindo bastante coisa. Com certeza, concordo. E daí, nesse gancho da inteligência emocional também, eu começo a falar então com a nossa representante atual da Jovem Advocacia, a doutora Lidiane. Que, doutora Gisele, a inteligência emocional, ela é muito útil para a advocacia mais antiga, mas nos tempos atuais, eu percebo que ela é muito mais necessária também aos jovens advogados. Porque ali estão nessa ânsia de o que eu vou fazer? Eu peguei a carteira da OAB. Não é mais ou menos assim, doutora? É exatamente isso. A primeira coisa que a gente pensa, né, quando pega a credencial é: e agora? E agora? Principalmente jovens advogados que não tem o meio jurídico na família, né? Não tem... Ou não está trabalhando, ou não está trabalhando estagiando, né? Exatamente. Então, surgem muitas dúvidas, né? E acredito que uma das principais é como prospectar clientes, que sem isso a gente não consegue fazer nada. E qual a maneira certa e se eu vou conseguir. Então, eu acredito que são muitas... questões, fatores, inclusive ambientais e comportamentais, que afetam a inteligência emocional, como, por exemplo, a gente está na era digital agora, e o uso excessivo de celular, agora o marketing jurídico, tudo isso eu acho que geram essas questões emocionais, então que a gente precisa muito trabalhar. E isso já foi trabalhado algumas vezes, né? A doutora Gisele já levou, através de palestras para nossa advocacia, essa questão mesmo de gerenciamento de tempo, né, sim, doutora? Eu lembro numa oportunidade que a doutora falou ali, olha, você tem que ter o tempo de pausa, você tem que ter o tempo de trabalho, não é mesmo, verdade. Doutora?
A organização e o processo, né? O jovem advogado, ele quer tudo muito rápido. Exato. A era digital é muito rápida, né? A gente não é só o jovem advogado, até os mais antigos já querem que as coisas aconteçam rápido. E a inteligência emocional te dá esse suporte de que você precisa de um processo. E cada fase do processo, cada etapa você tem que comemorar para você sentir que você está chegando lá, né? Está Tipo, caminhando. subir uma escada. Cada degrau dessa escada tem que ser comemorado. E é isso que é inteligência emocional, isso que o jovem advogado, né? As doutoras também acho que acreditam nisso. A gente precisa entender que é um degrau de cada vez e não pular, né? Se você quer chegar lá no topo da escada, você não consegue chegar pulando os degraus, você tem que subir os degraus. Perfeito. Então, isso que a gente precisa trabalhar, não só o jovem advogado, mas todos nós, porque estamos também numa era muito acelerada, numa geração, né? Uma época muito acelerada. Então, a questão de prospectar clientes, né? Como é que você vai prospectar clientes se você ainda não tem a segurança dos processos para fazer isso, né? Eu chego com vários clientes e não dou conta, né? Como você vai fazer isso? Com quem você vai falar? As parcerias, a humildade. Eu sou advogada, mas eu estou aprendendo o tempo todo, né? Exato. É por isso que quando eu faço as solenidades de entrega de carteiras, eu sempre peço para os presidentes de comissão estarem presentes nas entregas e vocês estão sempre lá auxiliando nesse sentido para fazer esse acolhimento para o jovem advogado, porque não são todos que estão inseridos já dentro de um escritório. Então, a gente pede para quê? Para que se inscrevam nas comissões, começando pela da Jovem Advocacia, né? Para que consigam fazer esses networks, para que cresçam profissionalmente também na especialização, porque lembrando que o jovem advogado, ele sai da faculdade como, doutora? Sabendo fazer um contrato de honorários, por exemplo? Nada. Não faz, nada. né? Não temos noção nem de como cobrar. Não temos noção de... Isso é interessante que uma acadêmica do 8º semestre ali de direito, praticamente se formando, né? Sim. Ela chegou em mim e falou assim, doutora, quando que a senhora descobriu, assim, que a senhora sentiu que já era advogada para fazer tudo que a doutora faz? Aí eu parei e falei, Deus, eu não tenho essa resposta. A inteligência emocional, quem eu sou. Porque para mim, eu sempre, dentro de mim, eu não tive essa divisão, o não ser advogada e de repente ser advogada. Parece que aquilo formou-se junto comigo na minha formação, né? O pensamento analítico, a crítica, né? Tudo isso. Já desde a faculdade. Desde a faculdade. Então, quando eu me formei, né? Você receber a carteira foi eu uma já era formalidade. isso. Eu já era uma Já advogada. sentia. Então, eu fiquei sem saber o que responder para ela. Mas por quê? A questão da inteligência emocional. Certezas, né? Da Né, falta de de quem eu sou. Falta a identidade. Isso, né? Né? Quem eu sou, o que eu quero, né? Qual área? Porque a gente sabe que o direito são várias áreas para se trabalhar. Muito amplo. É muito amplo. Então, assim, fulano faz isso, então faz mal feito. Porque não dá para fazer tudo. Mas o curioso é que quando a gente é jovem advogado, a gente, logo no começo da carreira, a gente não escolhe uma coisa, né? Mas porque você a gente precisa saber com Então, o que você quer. Então, isso é normal. natural. A gente né? vai, não sei muita coisa, mas chega um cliente com um problema, fazemos, fazemos. Sim, mas isso é natural na jovem advocacia. Então, o jovem advogado, ele não tem que ser pressionado a... Eu faço civil. Não, eu só faço trabalhista. Né? Tá se descobrindo Não dá ainda. nem para se dar o luxo de Isso fazer até isso. você pode fazer, mas depois de um determinado tempo de Sim. profissão. Sim. Só Entende? que ele precisa entender que ele precisa de parcerias. Ele precisa de pessoas ao lado dele. Que ele não vai resolver sozinho. Por isso que eu digo até a OAB aqui em Itapema, ela é muito atuante em trazer os advogados para dentro da OAB e fazer esse network. Então, os cafés, as palestras. O jovem advogado tem que estar dentro da OAB ali. Mentoria, né? Para fazer o quê? Esse relacionamento, conhecer um advogado de outra área e faz uma parceria. Conhece o advogado de outra área e faz uma parceria. Até ele se identificar. É isso que é você prospectar cliente. É você fazer parcerias com advogados experientes ou até com jovens advogados. Sim, com certeza. Para que
você tenha segurança de começar a ter a experiência para um dia tocar uma área sozinha. Sim. Só que é um processo, é um período que você tem que trabalhar e planejar para chegar lá. E as pessoas querem pular etapas, né? Exatamente. Inclusive, um dos pontos que a gente faz, os jantares da Jovem Advocacia, é justamente esse, né? O relacionamento entre os jovens advogados e os advogados mais experientes. A gente tem esses jantares uma vez ao mês e tem tido bastante resultado, né, doutora? A doutora sempre vejo você lá também. Nós fazemos essa integração, né, entre advogados já mais experientes e a Jovem Advocacia, exatamente para ter oportunidade de fazer esse network, essa troca de experiências, essa conversa, né, doutora? E um dos últimos ali que a doutora frequentou como presidente, realmente foi mais um grande jantar e ainda falando sobre a integração das comissões, realizado pelo presidente da Comissão Gourmet, não é mesmo, doutora? Sim. Então, nós temos sempre pessoas ajudando, né, e interagindo e ajudando a engrandecer cada vez mais. Conta pra gente um pouquinho quais são aí os projetos para o futuro e os que já realizados esse ano pelos seus antecessores, o que a doutora pode contar pra gente aí? Então, né, eu tive a honra de pegar a comissão dada pela doutora Ana, que fez um trabalho incrível antes dela, o doutor Rafael. E então, acredito que eles correram para que eu pudesse andar. Veio tudo muito bem feito, os projetos. Esse ano a gente teve a implementação das mentorias, com cerca de 35 advogados inscritos. Eu fui uma delas, fiz mentoria de direito imobiliário extrajudicial e de processo civil, com resultado incrível. A doutora Ana fez um trabalho excelente, com parcerias de advogados mais experientes. Para nós, jovens advogados, que ainda temos muita dúvida, né, de como trabalhar de fato, porque, que nem a doutora falou, a gente sai da faculdade bastante cru, né, de como trabalhar, de como advogar. Então, os jantares também, periodicamente, quase que religiosamente, né, para acontecer essa integração. E acredito que um dos desafios que eu e a minha vice e o meu secretário, o doutor Leandro e a doutora Aline, vamos enfrentar ano que vem trazer mais jovens. Porque a gente tem muitos rostos que estão sempre lá, que são fiéis aos eventos, mas a gente quer trazer outras pessoas que ainda não conhecem os projetos. E a gente planeja ano que vem trazer o máximo de jovens advogados possíveis, porque a gente acredita que na maioria das vezes tem um pouco de receio, assim, mais de vergonha, de não conhecer, de talvez não conhecer nenhum colega advogado que vá para poder ir junto, né, um amigo. E a gente quer trazer essa proximidade. Acho que esse vai ser o maior desafio. Mas a gente tem outros projetos aí, porque a gente tem escutado mais agora os jovens advogados, quais são as necessidades, né? E eu, como uma recém-credenciada aí também. 6 meses, doutora, 6 é isso? meses. Eu tive a felicidade de poder entregar, então, a credencial para a doutora, né? E já trago aqui um índice, um dado real de que desde a gestão passada, a grande maioria das minhas entregas, as quais eu presenciei, que eu acho que eu devo ter perdido 2 no máximo em todos esses 4 anos, mulheres. Grande maioria mulheres. Isso já é um percentual do que a própria seccional já possui, né? Que somos, sim, mais advogadas, em sua grande maioria. E espero que todas nós aqui possamos inspirá-las cada dia mais para que mulheres estejam em posições de liderança, em posições de gestão, em posições na política também, né? E que elas recebam esse acolhimento nosso. Sim. O principal, apoio, né? O principal é isso aí, né? Porque talvez a colega que recebeu a credencial, olha, eu fico com vergonha, não quero ir e tal, né? De repente, então, quem sabe cada um liga um dia, doutora, vamos lá, vamos comigo, eu vou estar lá e tal. Que realmente dar o primeiro start e depois a pessoa não vai querer mais desgrudar. Não vai mais querer sair, não é isso? É isso aí. É verdade. Inclusive, eu tive, assim, uma grande quebra de tabu, na verdade, nesses eventos. Até conversei com a doutora Cleo, né? Acho que semana passada. Sim. Porque
Na faculdade, a gente tem muito do individualismo. Não sei se com vocês foram assim, mas os colegas não eram muito... a maioria não eram muito receptivos. Tinham mais, assim, panelinhas. E eu acreditava que todo advogado ia ser assim. Ali em pé e que não se mistura. Ainda mais por estar normalmente estar em uma classe social mais elevada. E não é assim. Eu acho incrível como todo mundo se ajuda, como tem essa busca por passar conhecimento. E eu achei isso muito legal, que todo mundo é um apoiando o outro. A gente viu isso, inclusive, no evento no Cantinho da Alegria, que não existe individualismo e não existe competição, né? Nós somos realmente colegas. E eu achei isso muito incrível e tanto é que eu, aqui em Itapema, não conhecia outros advogados, só um ou outro colega que eu acabei trabalhando. Mas não tinha interação íntima que não fosse trabalho com outros colegas advogados. E no primeiro jantar da Jovem Advocacia, eu conheci a doutora Aline, que é a minha vice agora. Sim. E, posteriormente, outras advogadas, a doutora Amanda, a doutora Thaísa, e até a doutora Ana, que foi sempre muito acolhedora, e a gente virou amigas de verdade. E eu acho que, além de ter essa troca de conhecimento, também traz esse calor, esse carinho. E eu acho isso muito bacana dos nossos eventos, que não são só a parte do conhecimento, a parte da técnica, é também o carinho, é isso que eu acho mais... Que a doutora, então, seja uma incentivadora, seja uma prova viva aí do que aconteceu contigo, né? Que tu repliques, então, para essa nossa jovem advocacia se sentirem bem, porque a advocacia de Itapema é, sim, acolhedora, pensando sempre no próximo e lembrando os nossos jovens advogados e advogadas que hoje estamos aqui e amanhã serão eles. Então, que eles participem das comissões da OAB, que eles participem de todas as nossas ações solidárias, de nossos eventos festivos, das nossas confraternizações. Nós temos, então, grandes feitos dentro da subseção de Itapema, que já fazem parte do calendário anual, e uma delas é a Festa Junina, que ela é realizada e desenvolvida pela Comissão da Jovem Advocacia, vai toda a família. Nessa última edição, a doutora Ana me contou que tiveram 100 pessoas participando. Exato. Então, alcançam bastante pessoas, isso que é bacana. E daí é um momento de trazer toda a família realmente para poder, como a doutora Gisele falou, para poder interagir. E o mais interessante disso, uma vez uma advogada olhou para mim e falou assim, doutora Tabita, o mais lindo de participar dentro da OAB de Itapema é quando os meus filhos começaram a identificar a OAB como algo bom. Verdade. Mãe, você vai na festa da OAB? Vamos Eu quero ir também e tal. Meus então, sobrinhos quiseram ir, porque eles foram na primeira festa junina. Aí eu falei, vai ter esse ano a festa da OAB de junina da OAB. Nós vamos lá também, né? Foi a família toda, foram 8 pessoas. E isso não é muito bonito, muito bom, né? Fazer com que a nossa família né? Então, se sinta pertencente, né? E essa coisa que a doutora falou da advocacia realmente achar em primeira pressão que era engessada, que eram pessoas mais truncadas e tal. E isso também reflete diretamente nas nossas ações sociais. Então, realmente, as ações sociais, o trabalho social da OAB, o trabalho emocional que a OAB tem feito, tem refletido diretamente, tenho certeza, na visão que a sociedade tem com a nossa advocacia aqui de Itapema. Então, vocês... A doutora Thaísa, a doutora Thaísa da Jovem Advocacia, ela está na Comissão OAB Vai à Escola. Inclusive, ela já participou conosco de palestras e falou, né? Ela já teve ali a participação mesmo de passar para os alunos um pouco da teoria sobre as questões do tema ali que nós estávamos falando. Acho que ela participou de 2, bullying e cyberbullying. Né? Então, assim, uma jovem advogada, já atuando ali, falando, né, para os alunos ali. O que o advogado tem que entender é que ele não pode ficar só no escritório, acabou aquela fase, né? E os jovens advogados têm que já
entender isso também, que o advogado não pode ficar só no escritório, ele precisa se relacionar, ele precisa estar conversando com pessoas, frequentar lugares. A advocacia é muito mais interativa do que lá. O escritório virou um acessório, você senta lá conhecer para a comunidade, fazer, né? sentir, Conhecer a sociedade, frequentar os lugares, frequentar os lugares para ver assim a realidade, né? E para o ano que vem, o projeto de continuar a capacitação dos jovens advogados, fazer encontros realmente mais a advocacia na prática, vai continuar o trabalho, a ideia seria essa? Sim, nós vamos continuar o trabalho da doutora Ana e, no caso, a gente só quer aperfeiçoar, né? Ótimo. Claro, surgindo novas ideias, a gente também quer aplicar, mas... Já está muito bom como está, a gente só quer melhorar. Ótimo, parabéns. Então, conta com a gente, conta com todas as pessoas da comissão, como dito, né? É muito importante essa aproximação da jovem advocacia com todas as comissões temáticas, com a diretoria, em especial, em meu nome, te dou então as boas-vindas. Obrigada. E esteja sempre presente, atuante. Parabéns, então, pela tua escolha de estar presidente da comissão da Jovem Advocacia. Agradecer também aqui, um agradecimento público aos teus antecessores, né? Em especial a doutora Ana, que estava na presidência da comissão e agora alçando voos maiores, né? Assumindo a comissão da mulher. Ao Dr. Rafael Figueroa também, que era delegado da CAASC, era presidente da Comissão da Jovem Advocacia, depois saiu porque atingiu a maioridade, né? Então, não ficou mais jovem. Assim, todos os... exatamente. Então, assim, cada um de vocês, muito obrigada, que vocês realmente aprendam uns com os outros e contem com a gente no que precisar, no que a gente puder contribuir, colaborar. Então, muito obrigada. Eu quero, então, aqui agradecer a presença de todas vocês, voltar a firmar o meu compromisso, que eu consiga cada vez mais ajudá-las no que depender de mim, da diretoria, de toda a OAB de Itapema, que vocês realmente levem esse conhecimento, especificamente a doutora Gisele, pelo mundo, não é mesmo, doutora? Penso alto, né? Use a OAB de Itapema para atingir esse objetivo, que ele é um objetivo muito valioso, muito bonito, né? E a gente sabe que, como eu disse, sou a prova viva de que realmente a inteligência emocional, ela muda as pessoas e muda o jeito de olhar os outros, de olhar o mundo, de lidar com os problemas, né? E deixo aqui o convite para que a doutora repasse a todos os jovens advogados, a sempre prestigiar as palestras, né? As lives, os cafés da inteligência emocional, que são sempre valorosos. E deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento e a minha admiração à doutora Cleópatra, que além de presidente da comissão, também é minha conselheira da subseção, assim como a doutora Gisele. Então, vocês realmente são pessoas incríveis, mulheres incríveis que estão aí ao meu lado. E contem comigo, vocês não são duas mãos, vocês são várias mãos, porque tem muitas pessoas realmente ao lado de vocês para fazer a diferença. E eu agradeço a confiança, doutora, sempre. Que bom. Nunca vou cansar de agradecer. Né? A confiança, o carinho, né? Todas as vezes que precisei da doutora, sempre tive uma boa resposta, né? Sempre fui amparada ali assim como quando eu precisei das prerrogativas, né? Já fui muito bem atendida de imediato. Então, assim, realmente a OAB de Itapema, ela é diferente. A gente faz tudo com muita vontade de acertar e lembrando que todos os cargos são transitórios e a gente está aqui para dar o melhor na expectativa de que num futuro próximo alguém faça isso por nós também, nós estamos, né? Nós não somos, nós estamos. Exatamente, é isso aí mesmo. E a questão que a doutora Gisele falou sobre o outro, conseguir, né? Que a gente precisa entender o lado do outro. A empatia, ela só vem, doutora, quando eu sei quem eu sou. É verdade. Né? A partir do momento que eu não sou inteligente o suficiente, inteligente e emocional o suficiente para me conhecer, eu jamais vou conseguir me colocar no lugar do outro. Né? Então, essa busca é constante. Eu que agradeço também, né, Tabita,
né? Tabita, né? A gente chama. Mas Nossa presidente, mas toda. é a nossa relação de amizade amizade. que criamos esse eu tenho A vínculo. formalidade acaba... Eu sou tão em casa na OAB com os advogados que eu não consigo nem chamar de doutora mais. Tão em casa. É muito lindo. E eu quero agradecer a todos os advogados que estão ao nosso lado, né? Toda a OAB, Itapema, Florianópolis também, né? Os nossos representantes lá. Porque se não fosse essa união, como foi o seu tema, né? Se não fosse essa união, a gente não teria tantas coisas. Esse ano, eu vou dizer, foi um ano incrível. Um ano abençoado, um ano maravilhoso. Porque a gente só teve frutos e a gente só cresceu. Então, eu quero agradecer a todos os advogados que estão aí, a minha comissão, a comissão da OAB da escola, a comissão da Jovem Advocacia, porque a gente sempre está junto, né? Sim. Todas as comissões, a comissão de Direito Imobiliário, que nos ajudou muito nos eventos. Então, assim, é uma união mesma, né? A gente não consegue nem separar as pessoas ali, os advogados. Então, assim, isso é em razão também da liderança, né? Porque a liderança, né, direciona que nós somos. Então, eu quero agradecer e que sirva de exemplo a todas as subseções. E quem quiser saber o segredo, pode dizer que não é segredo, né? A gente conta, A gente né, doutora? Claro que é. Doutora Lidiane, quer dar uma palavrinha final aí para os nossos jovens advogados que assistirão o podcast? Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com mulheres tão incríveis. E eu só gostaria de deixar um recado de, como eu falei, eu quero ver rostos novos nos próximos eventos e que não tenham vergonha, né? Que apareçam, que mandem mensagem pra gente no privado. Sempre somos muito receptivas, todo mundo, a diretoria, todas as comissões, e que participem de todos os eventos. Se não podem ir presencialmente, que engajem, compartilhem, convidem um coleguinha. Porque isso é muito importante pra gente. A gente faz tudo com muito carinho, então a gente quer ter esse retorno também deles, né? Então, é isso. Que bom, então, muito obrigada, mais uma vez obrigada a todas. E esse, então, foi mais um episódio do podcast oficial da OAB Itapema, Pode Falar, Doutor. Siga a OAB Itapema nas redes sociais, @OAB Itapema, e no nosso YouTube. Até a próxima!